Traveler! Hoje nós vamos aprender como ir às compras na nossa viagem internacional. Além de ser algo extremamente importante, é algo muito bom, né? Então vamos ver como que a gente faz? Se você chegou aqui nesse canal agora, eu sou a Bruna Raftopoulos, professora de inglês e sou especialista em inglês para viagens. Aqui eu te conto tudo de inglês que você precisa saber para fazer a sua tão sonhada viagem internacional. E aqui agora nós vamos ver como ir às compras na nossa viagem. Bem, para a gente poder comprar algo, primeira coisa, a mais importante de tudo, a gente precisa saber como perguntar o preço, certo? No inglês, a gente vai usar a seguinte expressão: How much? Então, para a gente perguntar quanto custa, a gente utiliza essa expressão how much. Exemplo: How much is the blouse? Então, quanto custa? Qual o preço da blusa? Blusa, blouse. Mas eu posso usar essa mesma pergunta para várias outras coisas que eu quiser comprar. Não precisa ser somente roupas. Por exemplo, temos aqui popcorn, pipoca. Se eu quiser comprar uma pipoca na rua, eu vou usar a mesma pergunta. How much is the popcorn? Se eu quiser comprar um ingresso para entrar num parque, eu vou usar a mesma pergunta também. Ingresso, ticket. How much is the ticket? Quanto custa o ingresso? Então, para eu perguntar o preço de qualquer coisa, a gente utiliza o how much. Tem uma expressão muito parecida e que algumas pessoas acabam confundindo, mas você não vai confundir nunca mais. É a expressão how many. How many significa quantos. Então, agora, essa expressão é referindo a quantidade de algo. Essa expressão a gente vai mais ouvir do que falar, provavelmente, na nossa viagem. Porque a anterior, how much, a gente usa para perguntar o preço de algo. E nós, como turistas, que vamos querer saber o preço para comprar alguma coisa, correto? Nesse caso, o how many significa quantidade, né? Quantos. Então, vão nos perguntar quantos de alguma coisa que a gente quer, quantos que a gente precisa. Então, vão nos fazer mais perguntas com essa expressão. Vamos ver um exemplo. How many in your party? How many in your party? Quantos no seu grupo? Quantas pessoas tem no seu grupo? Isso para saber quantas pessoas vão usar um transporte, quantas pessoas precisam sentar à mesa de um restaurante. Então, é comum fazer essa pergunta para saber quantas pessoas estão com você no seu grupo. How many in your party? Então, quantas pessoas estão no seu grupo? Mas se eu tiver perguntando sobre aquele ticket, o ingresso que a gente acabou de ver o exemplo. E aí vão me perguntar quantos ingressos eu quero ou quantos ingressos eu preciso. A pessoa vai usar o mesmo how many. Então ela poderia perguntar: How many tickets do you need? How many tickets do you need? Quantos ingressos você precisa? Então, vão nos perguntar sobre essas quantidades de algo que eu quiser comprar, pessoas que estão comigo. Então, vão usar o how many. Quando a gente quiser saber o preço, nós vamos usar o how much. Então, para a gente só retomar aí a diferença entre essas duas expressões novas. O how much significa quanto. Então, por isso que a gente utiliza muito para perguntar preço. Quanto custa?
né? Então, how much significa quanto. E aí a gente utiliza algo que não é contável. O que é isso? Algo que eu não levo para o plural. Então, dinheiro, a gente não coloca no plural, né? Eu não pergunto quantos dinheiros que custa algo, né? É algo que eu só utilizo no singular, não tem a forma plural. Então, how much só é usado nessas situações, quando algo não vai para o plural, só existe a forma singular, ou só usamos a forma singular. Já o how many significa quantos. Então, é o contrário, eu vou utilizar para algo que tem a possibilidade de ir para o plural, sim. Então, quando eu consigo contar algo, eu vou utilizar o how many para perguntar. Então, o how many é usado para formas plurais. Então, para coisas que vão estar no plural. Então, essa é a diferença entre o how much e how many. E lembre-se, o how much, a utilização mais comum dele é para saber preço, quanto custa. Uma outra questão muito importante que precisamos saber antes de ir às compras são os sizes, os tamanhos de roupa, de sapato. Então, o que a gente precisa saber antes de comprar esses artigos? Bem, para roupas, é muito comum a gente ter os nomes indicando os tamanhos, igual a gente tem aqui no Brasil mesmo. Então, a gente precisa saber a correspondência do nome desses tamanhos, certo? Então, para tamanho pequeno, nós temos small. Para tamanho médio, medium. Tamanho grande, large. E tamanho extra grande, extra large. E aí é comum a gente encontrar na etiqueta das roupas as siglas que representam esses tamanhos. Então, para small, que é pequeno, a gente vai encontrar a letra S. Para medium, que é médio, a gente vai encontrar a letra M. Esse é igual ao no português, né? Para tamanho grande, large, nós encontraremos a letra L. E para o tamanho extra large, extra grande, a gente vai encontrar XL. E aí é comum a gente ver também XXL, que seria extra large, XXXL, que aí é extra large. Então são os tamanhos aí comparados com os nomes, né, que referenciam aí esses tamanhos. E dessa forma a gente encontra em roupas. E sapatos? Como que eu vou encontrar a minha numeração de sapato? Bem, para sapato, nos outros países é utilizado numeração, igual a gente utiliza aqui no Brasil. Mas a tabela da numeração, ela é diferente da nossa. Então a gente precisa experimentar para achar a correspondência. Não que aqui para roupas a gente não precise experimentar também, né? Porque a forma de uma determinada roupa, de uma determinada marca, pode variar muito. Então, às vezes, uma marca que eu utilizo M de medium, pode ser que em outra marca eu vá utilizar S de small ou L de large. Então, de qualquer forma, é bom experimentar, porque a correspondência aqui nós vimos dos nomes, não exatamente dos tamanhos em si, porque ele pode variar. Mas a numeração de calçados segue um padrão igual nós temos aqui no Brasil, só que a numeração é diferente. Então, por exemplo, eu calço aqui, numeração brasileira, 36, 37. Na numeração americana, eu calço 6,5, 7. Então, eles utilizam números menores, mas segue o mesmo critério, né? Ordem crescente para tamanhos maiores.
mas você precisa então identificar a sua numeração e a gente só consegue fazer isso experimentando, certo? Já que a gente precisa experimentar para achar a roupa correta, o sapato correto que a gente quer comprar, a gente precisa perguntar se pode experimentar, como experimentar. Então é isso que a gente vai ver agora. Como que eu pergunto se eu posso experimentar uma determinada roupa ou sapato em uma loja? Bem, para a gente conseguir experimentar uma roupa em uma loja, a gente precisa do provador, certo? Então, primeira coisa, nós vamos perguntar onde fica o provador. Para isso, a gente utiliza a seguinte frase: Where is the fitting room? Where is the fitting room? Fitting room seria então o provador, é o local onde a gente vai experimentar alguma roupa. E aí eu estou perguntando onde que fica esse provador. Ou eu posso também perguntar se eu posso experimentar uma determinada roupa ou sapato também, né? Can I try on? Can I try on? Então, experimentar, provar, né? Roupa, sapato, a gente utiliza try on. Então, eu estou perguntando se eu posso experimentar. Na hora que eu for experimentar uma roupa, um sapato, se não tiver do meu tamanho, bem, nós já vimos que tamanho é size, correto? E aí eu vou pedir para ter outro tamanho daquilo que eu estou experimentando e que não ficou bacana. Então eu posso utilizar a seguinte pergunta: Can you get in other size? Can you get in other size? Você pode pegar em outro tamanho? Então, o que eu estou experimentando não serviu, não ficou bom, eu posso pedir para pegar em outro tamanho, certo? Mas eu também posso já falar qual tamanho que eu quero. Às vezes eu experimentei algo e ficou pequeno, então eu preciso de um tamanho grande. Ou o contrário, se eu tiver experimentado algo que ficou grande, eu preciso do tamanho menor que aquele que eu estou experimentando. Então eu já posso indicar qual tamanho eu preciso e perguntar da seguinte forma: Can you get in large? Can you get in large? Então, o que eu estiver experimentando, eu quero no tamanho grande, no large. Então, eu indiquei qual tamanho que eu quero, que eu preciso, utilizando essa expressão. Se for qualquer outro tamanho, basta eu substituir aqui na mesma pergunta. E essa pergunta que acabamos de ver, podemos utilizar para uma outra coisa que eu quiser. Vamos supor que eu experimentei uma blusa, mas eu não gostei da cor em mim. E aí eu quero em outra cor. Eu posso utilizar aquela mesma pergunta, só que ao invés de pedir em outro tamanho, eu vou pedir em outra cor. Então, como que fica a pergunta? Can you get in other color? Então, agora eu quero o que eu estiver experimentando, roupa, sapato, acessório, eu quero ele em outra cor. Então, eu vou pedir Can you get in other color? Você pode pegar em outra cor? Exatamente igual fizemos a pergunta com os tamanhos. E eu posso também indicar a cor que eu gostaria e perguntar se tem daquela cor. Então, eu experimentei uma blusa rosa. Não ficou legal comigo. Eu gostaria que tivesse no vermelho. Como que eu pergunto? Do you have in red? Do you have in red? Você tem no vermelho? Então, eu posso perguntar se tem o que eu quero comprar em qualquer outra cor que eu quiser. E aí a pessoa vai me responder se tem ou não. Se tiver, ótimo, né? Mas se não tiver, o vendedor vai acabar te mostrando as opções de cores que tem para você escolher.
E tá vendo que é algo bem simples essas perguntas? A gente utilizou a mesma pergunta para tamanho e para cor. E em momento algum a gente falou na pergunta o objeto que a gente está comprando. Não precisa. Então, se eu não lembrar como que fala blusa, calça, tênis em inglês, eu não preciso colocar isso na pergunta. Porque como eu já estou ali experimentando, estou apontando, o vendedor vai entender. Então, se eu pedir em outra cor o que eu estiver apontando, ele vai pegar aquilo em outra cor para você. Então, é muito mais simples do que você imagina conseguir fazer as compras num outro país. E depois que a gente escolher o que a gente quer comprar, o que a gente precisa pagar, né? Então, como que a gente vai fazer esse pagamento? Provavelmente o vendedor vai te perguntar como que você vai pagar. E como que ele vai te perguntar? Da seguinte forma: How are you paying? How are you paying? Como que você vai pagar? E aí pode ser que ele te dê até as opções, né? Quais seriam as opções normalmente que temos? Dinheiro ou cartão, certo? Bem, dinheiro é uma palavra muito comum e que muitas pessoas conhecem como money. Correto. Mas na hora que a gente vai pagar algo e a gente quer falar que vai pagar em dinheiro vivo, a gente não utiliza a palavra money. A gente utiliza cash. Cash. Essa é a palavra correta para pagar em dinheiro. E quando eu vou pagar em cartão? Cartão, a gente utiliza a palavrinha card, certo? Certo. Mas quando eu quero informar que o meu pagamento vai ser no cartão, eu posso utilizar a palavrinha charge. Então, essa é a palavra para informar que vamos pagar no cartão. E aí pode ser que o vendedor, ao invés de perguntar How are you paying? Como você vai pagar? Pode ser que ele te pergunte cash or charge? Dinheiro ou cartão? E aí você informa, né? Escolhe uma das duas opções e vai fazer o seu pagamento. Eu disse aqui, né, que cash é dinheiro vivo, mas isso é uma expressão muito comum aqui em Minas, que é onde eu moro. Então seria dinheiro em espécie, né? A moeda, pagando em dinheiro. Informamos da maneira cash. E cartão, seja débito ou crédito, essa forma de pagamento informamos como charge. Então, essas são as formas que você vai escolher para poder finalizar as suas compras e sair feliz aí com o que você acabou de comprar. Viu como é tão simples? Todas as situações da sua viagem internacional podem ser simples assim, se você seguir o passo a passo corretamente. E esse passo a passo eu te ensino aqui no canal do YouTube e nas minhas páginas do Instagram e Facebook também. Então fique ligado para aprender mais e aproveitar tudo que você pode na sua viagem internacional. Have a nice trip!